Boa tarde a todos. Eu sou Gianine. Gostaria de mais uma vez agradecer a direção da casa pelo convite, por estar aqui, sendo possibilitada a realizar o Evangelho no Lar, e muito grata a você que está aí comigo, junto, e que vamos fazer esse Evangelho na tarde de hoje. Quem ainda não pegou, pode pegar a sua água, a fim de que ela seja fluidificada. E vamos, né, meus irmãos? Vamos fazer nossa prece de abertura. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar lentamente. Mais uma vez. Amado Mestre Jesus, estamos aqui reunidos na tarde de hoje para darmos início a mais um Evangelho no Lar da nossa Casa Prozedem. Pedimos a espiritualidade maior que sempre tem nos orientado, nos guiado, que nos ilumine na tarde de hoje e que, como sempre, possamos receber ensinamentos que nos ajudarão na nossa jornada. Que assim seja. Vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso Evangelho. O Evangelho de hoje é do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Laços de família fortalecidos pela reencarnação e que... Um minutinho só. Então, vamos lá. O Evangelho de hoje é do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família, eles não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança das inclinações. Os espíritos felizes, por estarem juntos, se procuram. A encarnação não se separa, senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. E depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Sua afeição é mais viva pelo fato mesmo de ser depurada, não perturbando mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Entenda-se que se trata aqui de afeição real da alma à alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem nesse mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis, senão as afeições espirituais. As afeições carnais, elas se extinguem com a causa de fazer nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existirá sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único mover do interesse, elas não estão realmente em nada unidas umas às outras. A morte se separa sobre a terra e no céu.
Meus amigos, a gente viu aqui o evangelho de hoje, ele fala sobre a reencarnação, sobre os laços de família. Então, é interessante a gente perceber que na nossa família, as pessoas não chegam por acaso. A gente não nasce e não tem aquele irmão por acaso. A gente não vai gerar um filho por acaso. Os nossos pais, eles são escolhidos. Então, a família, esses laços de família, eles devem ser sempre fortalecidos. E é uma forma que a gente tem de galgar a nossa elevação, se melhorar mais uma vez na nossa jornada. E também é uma forma da gente reparar tudo aquilo de ruim que a gente outrora deva ter praticado em face dos nossos entes que hoje são os familiares. A gente sabe que no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, é um capítulo muito interessante, que ele traz sobre as penas. O que acontece, ele traz bem explicado com relação ao fato de quando a gente pratica um ato que não é aprazível aos olhos de Deus e que a gente sabe pela nossa consciência que não é correto. É importante que a gente se arrependa. Que bom, o arrependimento é o primeiro passo. Mas só o arrependimento, ele não é suficiente. Assim como na lei dos homens, a gente precisa reparar aquele dano. A gente se arrepende, mas a gente em seguida vai reparar aquele dano. E é quando vai vigorar em sua plenitude a lei do amor. Né? Eu vou pedir licença para plagiar aqui o meu professor, né, meu professor da graduação, Manuel Costa Neto, quando outrora ele narrou em uma palestra sobre o amor, né, e ele trouxe falando que o amor, ele tem várias vertentes, e o amor ágape é aquele amor maior, é aquele amor de Deus, é o amor que a gente tem pela natureza, que a gente tem pelos animais, pelo universo, é o amor maior. A gente tem também o amor fraterno, o amor altruísta. É aquele amor piedoso, aquele amor bondoso que a gente tem pelo nosso vizinho, que a gente tem pelo nosso irmão. E temos também o amor eros, que é aquele amor homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, é aquele amor da química, né? Mas é interessante a gente falar, Haroldo Dutra, ele diz que o amor genuíno é um amor que Deus coloca para nós, uma oportunidade muito, muito grande da gente recompor o estado qual antes. É a oportunidade que a gente tem de, por exemplo, gerar no nosso ventre uma pessoa que outrora não foi o nosso inimigo, né? Foi o nosso ex-adverso, uma pessoa que a gente contraiu inimizade, né? Cultivou sentimentos ruins. E veja que maravilha, como Deus é misericordioso, justo e bom. Ele nos oportuniza trazer, ser gerado no nosso ventre, essa pessoa para que a gente possa sentir por ela esse amor genuíno, o amor de mãe, esse amor que é de via mão única, né? O amor de mãe é mão única, ele não é mão dupla, porque é um amor que a gente dá sem esperar absolutamente nada em troca. Independentemente do que venha de lá para cá, é um amor totalmente incondicional. Então, eu gostaria de pedir licença para contar aqui, por falar em amor, a história de Silas. A história de Silas é uma história retratada, eu sei que muita gente já sabe, mas eu vou pedir licença para contar. E é uma história muitíssimo interessante, que ela é trazida na obra Ação e Reação, de Francisco Cândido Xavier. Então, Silas, ele é um trabalhador, né, há décadas na colônia, e
E essa colônia é uma colônia responsável por receber espíritos que desencarnaram. E lá eles fazem a seleção a depender do grau de evolução, a depender do tipo de problema que aquele espírito desencarnou e ainda não consegue. A gente sabe que tem muitos espíritos, muitas pessoas que desencarnam, né? E o espírito ainda, como a gente diz popularmente, não caiu a ficha, né, ainda acha que está encarnado. E essa obra, Ação e Reação, retrata uma jornada de André Luiz em que ele vai percorrer essa colônia para fazer estudos e analisar cada caso, né, percebendo a evolução do espírito, de quando ele desencarna, quais são os trajetos, como funciona, como se fosse mais ou menos um hospital da caridade maior. Então, eu sei que lá pela metade do livro, André Luiz é tomado de surpresa quando percebe que Silas, esse trabalhador, né, um espírito já bastante evoluído, ele é pego surpreendido com Silas aos prantos, e Silas retrata, traz para André Luiz a sua história, né, a história de Silas, que na sua última encarnação, ele era filho de um advogado, com muitas propriedades, e que o pai orientou a Silas que ele formasse medicina. Então Silas formou medicina, e o pai tinha interesse que essa formatura levasse Silas a uma oportunidade de trabalhar para o próximo, de ajudar o próximo. Mas Silas não se interessou por nada disso, porque ele achava que tinha muito dinheiro e que nem precisava trabalhar e que iria gozar de uma vida boêmia. Bom, mas o fato é que, lá para as tantas, a mãe de Silas desencarna, e o pai, ainda muito jovem, convolou núpcias novamente, viúvo, e a moça, a nova cônjuge do pai de Silas, tinha cerca de 30 e poucos anos, e o pai cerca de 60 e alguma coisa. Mas o fato é que essa moça tinha praticamente a idade de Silas, e Silas não estava conformado com essa situação, porque ele sabia que o patrimônio, né, eventualmente, que fosse adquirido doravante, a sua nova madrasta, a esposa atual do pai, iria adquirir. Então, ele, muito interessado em todos os bens, tanto fez, tanto criou, instigou que essa moça acabou vindo a óbito envenenada. Então, ele teve a sua parcela de culpa nesse desencarne da moça. E o que acontece é que ali ficou com consciência, Silas permaneceu, desencarnou, passou a trabalhar logo em seguida a moça desencarnou, o pai desencarnou, Silas também, e aí ele tomou consciência, né, e começou a trabalhar junto à espiritualidade por décadas, mas estava ali à procura dessa moça, dessa jovem, que ele precisava reencarnar para finalmente reparar esse erro que ele praticou na outra vida. E é interessante que a gente note que a mãe de Silas, que era um espírito muito mais evoluído, estava num grau bem mais elevado, sequer precisava reencarnar. Mas o amor de mãe, é um amor tão, tão maravilhoso, é um presente de Deus. E ela se propôs a reencarnar juntamente com Silas e com o pai, né, e Silas sendo mais uma vez filho. Só que essa moça de outrora, ela estava precisando reencarnar como irmã de Silas, para que a família, de uma forma geral, reparasse aquela condição que tinha ficado pendente na outra vida. Mas o fato é que ele estava angustiado contando essa história, porque ele não conseguia localizar essa pessoa. E André Luiz, de modo sábio, diz: meu irmão, mas a espiritualidade maior não sabe onde essa moça se encontra? E Silas diz: sabe, meu irmão, só que o professor não pode fazer a atividade, o dever do aluno. Esse dever é meu, e essa procura faz parte da minha jornada.
Então, assim que eu a encontrar, retornaremos todos juntos e poderemos, né, teremos uma nova chance e, finalmente, eu terei acalmado meu coração e cumprido com toda a minha jornada. E é interessante notar como Deus é misericordioso, justo e bom, como Ele nos oportuniza, através da família, dos nossos irmãos, dos nossos pais, dos nossos filhos, que a gente crie um vínculo maior, que a gente perdoe, que a gente recupere todas as nossas quedas de outrora. É importante que a gente exerça, acima de tudo, a paciência. Joana de Ângeles diz que a paciência é a ciência da paz. E é importante a gente saber que a sabedoria também é filha da paciência. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades. No capítulo 21 do livro Jesus no Lar, ele fala sobre o tempo. E essa obra traz que o tempo é um grande talismã. A gente precisa aproveitar esse tempo que aqui estamos, esse conhecimento que nos é oportunizado, para que possamos aproveitar o máximo possível, que possamos exercer tudo aquilo pelo qual nós viemos. Não deixe passar essas oportunidades de adquirir conhecimento, sedimentar esse conhecimento, praticar essas obras, esses ensinamentos que nos são dados. E o nosso Livro dos Espíritos, eu vou mostrar aqui, como é interessante, na questão 887, é perguntado por Kardec: Jesus também disse, amai até mesmo os inimigos, porém o amor aos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais. A inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos, e a espiritualidade responde, sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar e pagar o mal com o bem. Agindo assim, nos tornamos superiores a eles. E pela vingança, nos colocamos abaixo deles. Então, meus amigos, é importante que a gente ame e que a gente aproveite. Eu não poderia encerrar essa fala de hoje sem falar de Leon Denis, né? E é a obra que traz no problema do ser, do destino e da dor. Peço mais uma vez licença. E ele fala do amor. E ele traz: o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. É o princípio da vida universal. Ele proporciona à alma em todas as suas manifestações mais elevadas e puras a intensidade de radiação que aquece e vivifica tudo em roda de si. É por ele que ela se sente estritamente ligada ao poder divino, foco ardente de toda a vida e de todo o amor. Acima de tudo, Deus é o amor. O amor é uma força inexaurível, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. É pelo amor, sol das almas, que Deus mais eficazmente atua no mundo. E é isso, né? O Evangelho de hoje, ele veio nos brindar com esse amor, o amor pela família. Então não vamos deixar passar essas oportunidades, vamos amar, vamos perdoar e vamos aproveitar o que essa pandemia trouxe de bom, que é esse olhar interno, que é esse olhar para dentro do nosso lar. A gente sabe que antes da pandemia, muitas vezes a gente saía de manhã, só voltava à noite, não tinha nem tempo para conviver com os nossos entes. E hoje não, hoje nós fazemos as refeições, nós passamos o dia convivendo intensamente com essas pessoas que felizmente vieram para as nossas vidas. Então vamos agradecer a Deus e aproveitar as oportunidades. É isso, meus irmãos, que eu tinha para trazer
para todos na tarde de hoje. Agradeço mais uma vez a oportunidade, mais uma vez a direção da casa e vamos juntos fazer a nossa oração de encerramento. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos pelos ensinamentos trazidos nessas obras maravilhosas, para todos nós que tem promovido o nosso adiantamento moral, a nossa elevação espiritual, nos dado a oportunidade de crescimento. Agradecidos estamos por tudo que o Senhor tem nos dado e pelo Senhor ter sempre olhado por todos os seus filhos. Pedimos que olhe por todos que aqui estão, principalmente aqueles que estão convalescentes, aqueles que foram vitimados pelo vírus Covid, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, nos manicômios, nos asilos, nas penitenciárias, na sarjeta. Ó Mestre bom e amado, cuida de todas as famílias, daquelas que perderam seus entes queridos, que estão órfãos, que estão com a família desfocada. Meu Deus, todo misericordioso e bom, só temos aqui a te agradecer por nos brindar mais uma vez na tarde de hoje com o Evangelho no Lar. Que assim seja. Muito obrigada a todos.